Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Natália, eu moro na Turquia já faz um ano, na cidade de Izmir. E eu tenho um Instagram, aqui no final desse vídeo eu vou deixar o arroba para vocês irem me seguirem lá. Eu mostro muitas curiosidades da Turquia e também falo sobre idioma. Bom, gente, antes de falar sobre o meu Close Friends de turco, eu quero te falar um pouquinho como eu comecei a ensinar turco. Então, eu estudei 3 anos no Brasil, com aula particular e individual. Primeiro, eu estudei um ano com um professor nativo, depois, eu estudei mais 2 anos com uma professora brasileira. E continuo estudando todos os dias, pessoal. Tanto para dar as aulas, né? E também para estudar da onde eu parei. Então, gente, como que eu comecei a dar aulas, né? Não estava nos meus planos dar aula de turco, tá bom, gente? Tudo começou quando eu abri meu Instagram e comecei a postar, né, coisas sobre o idioma e as pessoas começaram a ver em mim um dom de professora. E aí, gente, sem eu falar nada, eu nunca falei assim, eu vou dar aula de turco, venha fazer aula de turco comigo. Não, nunca aconteceu isso. Só que eu percebi que algumas pessoas começaram a me procurar para eu dar aula para elas, sendo que em nenhum momento eu falei que eu dava aula de turco. E aí, vendo essa procura das pessoas quererem fazer aula comigo, foi que eu comecei a investir nisso, né? Então, comecei a estudar bem mais, comprei alguns livros. E aí, eu comecei a investir, comecei a pensar, né? Como que eu poderia fazer, como que eu poderia ensinar turco, né? Cobrando um valor. Que agora, esse é o meu trabalho aqui na Turquia, né? Então, eu comecei dando aulas particulares, eu continuo dando, inclusive, se você quiser fazer aula particular comigo, quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, entre lá no Instagram, porque lá tem bastante coisa, tá bom? E aí, gente, o que eu fiz? Eu também abri um Close Friends de turco lá no Instagram. E o que é isso, né? São stories já gravados para você assistir quando você quiser, no seu tempo, para você estudar no seu tempo. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiz primeiro uma pesquisa de campo, digamos assim, né? Um questionário que 90 pessoas responderam. Eu peguei as dúvidas dessas pessoas. Então, por exemplo, tinha gente lá que escreveu: eu tenho dúvida em pronúncia, eu tenho dúvida em achar um material de confiança, eu tenho dúvida em falar a pronúncia da consoante xé, eu tenho dificuldade em escrever, eu tenho dificuldade. E assim fui pegando as dificuldades dessas pessoas e criei destaques nesse Close Friends relacionados a isso. Então, mas lá para frente também vou mostrar umas fotinhos para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, gente, como que funciona esse Close Friends? Esse Close Friends eu fiz para 2 tipos de pessoas. Então, primeiro, a pessoa que já estuda com o professor, que já tem um tempo estudando, mesmo que não seja com o professor, mas que estudou sozinho há um tempo, já tem, assim, né, um conhecimento, né, pelo menos básico. Então, eu fiz para essa pessoa. E assim, essa pessoa, ela não tem uma ordem para seguir. Então, quando ela entra no grupo, ela vai lá na dúvida dela, por exemplo, eu quero treinar a pronúncia. Então, ela vai lá nos destaques de pronúncia e fica lá treinando, né? Ouvindo e estudando assim. Agora, uma pessoa que nunca estudou turco, ela também pode participar? Pode, mas, gente, tem aquela coisa, né? Quando você estuda sozinha, você tem que se comprometer a realmente estudar, né, para o negócio dar certo, né? Porque tem muita gente que começa e aí fala assim: ai, não consegui, esse método não deu para mim. Realmente, gente, eu acho também que quando a pessoa está começando, seria bom que pelo menos, se ela quiser entrar no grupo VIP, ela pode entrar, mas se você, né, quiser também fazer pelo menos uma aula com o professor, né, ou comigo, ou com um professor que você queira, para ir dando uma ajuda, vai ser de grande valia, tá bom, gente? Porque para estudar um idioma, a pessoa tem que ser muito disciplinada
se não for estudar com o professor. Então, para esse tipo de pessoas, o que eu fiz? Eu criei um guia onde eu vou falando assim: olha, você vai lá no destaque X, lá tem um alfabeto. Você treina o alfabeto, depois me manda a sua pronúncia que eu vou corrigir. E aí eu vou dando diquinhas para ela ir seguindo lá dentro um cronograma para ela não ficar perdida, tá bom? Então, foi assim que eu fiz. Vamos ver aqui os próximos slides. Então, assim, gente, tem muito conteúdo. E assim, não precisa ficar desesperado. Ai, meu Deus, estou conseguindo. Vai no seu tempo, sabe? Vai estudando de pouquinho em pouquinho, até você, né? Assim, não vai ter como você terminar, eu acredito, porque assim, as atualizações são 3 vezes por semana e já tem mais de 500 stories. Então, só um detalhe, né, gente, que algumas pessoas têm dúvida também. É que assim, você tá lá no destaque de pronúncia. Aí, quando acaba, o próprio Instagram, ele já te passa para o destaque seguinte. Então, assim, você estava treinando pronúncia, aí acabou os stories daquele destaque, o Instagram te passa para o próximo destaque que não tem nada a ver com aquele assunto, entendeu? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, meio perdidas por conta disso. Então, é por isso que é bom você pegar o seu caderno e escrever lá, olha, dia tal, comecei aqui nesse destaque, e escreve lá até onde você estudou, para que no próximo dia você saiba aonde você parou, para você poder dar continuidade e não ficar perdida, né? Então, uma vez por mês, nós temos também uma aula aprofundada, que é votada lá pelo grupo. Aí eu gravo no Canva, depois coloco o link lá, mas eu tô querendo mudar esse método, gente, mas eu ainda não consegui. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir um pouquinho mais lá para frente, com calma, fazer isso. Então, eu quero pegar essas aulas e colocar dentro de uma plataforma para não deixar assim o link solto, né? Para a gente não sabe, né, gente? Assim, vai que às vezes com um pouquinho de medo, assim, ai, será que vão pegar meu link, né, e passar para outras pessoas que não pagaram o curso? A gente fica pensando assim nessas coisas, né? Mas vamos confiar que as pessoas são do bem, né? E que elas não vão fazer isso, enfim. E também para ficar uma coisa assim mais profissional, então por isso que eu queria colocar dentro de uma plataforma também. Nós temos um grupo lá no Telegram, mas não é um grupo assim que todo mundo fica conversando, falando, sabe? Tem gente que não tem tempo também, né, gente, para ficar lá num grupo respondendo as perguntas e tal. Esse grupo, o que eu faço? Eu coloco o cronograma semanal lá. Então, toda terça, quinta e sábado, eu dou novas aulas lá nos stories. E esses stories, gente, eles são com legenda, tá bom? E eles ficam gravados. Sempre que eu posto lá, depois eu gravo lá nos destaques e fica sempre forever lá para você poder assistir no seu tempo. Então, lá no grupo do Telegram, pessoal, tem dicas extras e também o cronograma semanal. De vez em quando as meninas conversam lá, mas eu acho que o pessoal não tem muito tempo de ficar conversando, então ninguém fala muita coisa não por lá, tá, gente? Gente, e como que é o pagamento? O pagamento é mensal, tá bom? Tá custando R$ 40 por mês para você acessar quantas vezes você quiser, no seu horário, no seu tempo. Então, aqui, né, eu já falei que eu criei, né, o grupo baseado num questionário. Eu já quis falar tudo lá na frente, gente. Então, eu tirei uma copy aqui um print do meu perfil, Nath na Turquia. E aqui, gente, como vocês podem ver, esses círculos verdes fazem parte do grupo VIP, que foi o nome que eu dei, né, para o Close Friends. Se você entrar agora lá no meu perfil, você não vai ver essas bolinhas. Por quê? Só quem pode ver elas é quem pagou e está na lista para poder ver eles, tá bom? Tem só um aberto que eu deixei lá para você dar uma olhadinha o que tem dentro. O pagamento é mensal, como eu já falei. E como que você pode pagar? Você pode pagar por Pix ou transferência bancária e depois me mandar o comprovante. Eu até deixei aqui o meu Instagram, Nath na Turquia, para você me achar lá, me segue lá, pessoal. Tô postando muitas coisas de idioma, curiosidades, coisas aqui sobre a Turquia,
culinária, tem bastante coisa, gente. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse assunto, se você conhece alguém que gosta da Turquia também, compartilhe esse vídeo com ela, tá bom, gente? Deixa um comentário aqui, dá uma curtida para ajudar na página. É isso, pessoal. Um beijo para vocês e até mais.